Oi pessoal, sou Andressa Durão, faço parte do time de economistas da ASA. Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre economia dos nossos seguidores. Bom, o Renato quer saber até onde vão as altas de juros na Europa. Aqui na ASA, a gente acredita que o Banco Central Europeu vai começar a pensar em encerrar o ciclo de alta de juros quando ele enxergar uma desaceleração do núcleo de inflação, que é a inflação sem alimentos e sem energia, que são itens mais voláteis. E aí, o nosso cenário hoje é de uma pausa depois da alta de 25 basis points em maio. Ele vai desacelerar o ritmo, né, já que agora ele está subindo no ritmo de 50 basis points. E caso ele não enxergue até maio essa desaceleração importante no núcleo de inflação, ele vai continuar subindo os juros nas próximas reuniões, com 25 basis points a cada reunião. Pergunta do Ricardo é sobre a China estar realmente retomando seu ritmo de crescimento. Os efeitos econômicos negativos da política Covid-0 ficaram para trás? Sim, a China está realmente retomando o crescimento econômico. A gente teve essa reabertura, anunciada recentemente, e as coisas por lá estão melhorando de forma muito rápida, surpreendendo positivamente os mercados. Mas a gente entende que o efeito dessa política ele foi muito forte nos últimos anos, então você demora a ter um retorno aos níveis pré-pandemia da atividade econômica. Por exemplo, o varejo, os serviços por lá ainda não retomaram os níveis pré-pandemia, mas o ritmo, a velocidade com que eles têm se recuperado está bem forte. Quando a gente olha para os indicadores de mobilidade, por exemplo, que são dados de mais alta frequência, dados mais recentes, a gente vê que essa economia está voltando bem rápido. E aí para frente, a gente teria um retorno da China à tendência de desaceleração por questões estruturais que a gente tem visto, que a gente viu, 10 anos antes da pandemia, começou esse movimento de uma desaceleração lenta por lá e a gente vai voltar para essa tendência, passar dessa recuperação esse ano com a reabertura e também por conta de estímulos que foram dados pelo governo. Agora a gente vai para a pergunta do Bruno. O que esperar dos próximos capítulos da guerra entre Rússia e Ucrânia e os impactos econômicos globais disso? A próxima etapa da guerra vai ser determinada pela entrada dos armamentos recebidos pela Ucrânia, enviados pelos Estados Unidos e pela Europa como um todo. Toda vez que a Ucrânia recebe armamentos de fora, ela dá um passo importante na tentativa de recuperar os territórios perdidos. E os impactos econômicos vêm sendo limitados à questão energética. A Europa vem tentando substituir a importação de gás da Rússia e outros países vêm optando por outros vendedores de petróleo, como Índia e China, por exemplo. Pergunta do Patrick é sobre inflação brasileira. Qual o risco da inflação chegar nos 2 dígitos em 2024? Bom, o risco da gente chegar num patamar de inflação de 2 dígitos é muito baixo. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o Brasil teve uma inflação de 2 dígitos 2 vezes, sendo que a última foi por conta da pandemia. Então, principalmente nesse ambiente em que a gente está com um aperto monetário global muito alto, vários países apertando os juros para conter a inflação, a gente espera que a inflação ela desacelere. Então, ao contrário da pergunta, a gente não espera uma inflação de 2 dígitos, pelo contrário, a gente espera uma inflação desacelerando. Para a gente ter uma inflação de 2 dígitos, por exemplo, a gente teria que ter um choque muito forte. E choques a gente não consegue mapear, Então, no nosso cenário, a gente não espera uma inflação muito elevada, principalmente chegando nesse patamar aí que é bem difícil de a gente ver nos últimos anos aqui no Brasil. A pergunta do Júnior é sobre os avanços do mercado de veículos elétricos. Ele pergunta se podem impactar o mercado de petróleo. Tudo vai depender da demanda por veículos elétricos. Por enquanto, no mundo, a gente tem uma quantidade muito pequena desses veículos, ainda não impacta o mercado de petróleo de forma relevante. Isso vai ser um problema maior daqui a uns 10, 20 anos e até lá as cadeias vão se reorganizando e outras commodities vão ganhando espaço no mercado.